Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 28 de fevereiro, para juntos meditarmos a palavra de Deus, hoje que nós somos convidados a ler o Evangelista São Mateus, no capítulo 20, versículos do 17 ao 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se, com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos narrado hoje pelo evangelista São Mateus Cristo que anuncia a sua paixão, morte e ressurreição. Logo nos primeiros versículos, nós vemos Jesus que diz: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei, que o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos, vão crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. Claro, isso recorda-nos a festa que estamos preparando-nos para celebrar. Estamos celebrando, nos preparando ao longo desta quaresma para celebrar o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Entretanto, os discípulos não compreenderam aquilo que Jesus fala, e isso fica claro quando nós vemos a mãe dos filhos de Zebedeu, que se aproxima de Jesus Cristo e pede para que os seus filhos fiquem um à sua direita e o outro à sua esquerda. Se nós fôssemos olhar nesta lógica, que é aquela na qual ainda os discípulos interpretam o messianismo de Jesus Cristo, ou seja, um messianismo regalista que viria para tirar o trono de Herodes, aquilo que pede a mãe dos filhos de Zebedeu é para que seus filhos sejam praticamente os segundos do reino, porque seriam os conselheiros do rei, aqueles que estão mais próximos do rei. Entretanto, é claro, Jesus primeiro lhes revela que não é bem aquilo que eles estão esperando que será realizado. Cristo não veio para realizar um messianismo regalista, um messianismo político, mas muito pelo contrário. O seu messianismo passa pela doação da própria vida e que é simbolizado por este cálice. Por acaso podeis beber do cálice que eu vou beber? O cálice que se refere a Jesus é o cálice da cruz na hora da sua morte. Eles respondem, ainda também sem poder compreender, que sim, que podem beber deste cálice. Entretanto, Jesus responde: De fato bebereis deste cálice, porque eles também sofreram martírio por causa de Jesus Cristo, mas não compete a mim dar o lugar à direita ou à esquerda. E é dentro disso que nós vemos o ensinamento que hoje Cristo deixa-nos também para o dia de hoje. Porque, depois de tudo isso, nós vemos que os outros discípulos se iram contra os 2 discípulos que foram pedir para terem os lugares de destaque, e é onde Jesus vem dizer que nós não devemos, na vida da igreja, aspirar postos elevados. Nós não devemos, na vida de igreja, querermos
nos sobressair sobre os demais, mas tudo deve ser feito no espírito do serviço, assim como fez Jesus Cristo. Nós percebemos isso quando Jesus diz: olha, quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Seja, a grandeza diante de Cristo e diante da Igreja não se faz pelos postos que ocupamos, pelas pastorais que coordenamos, pelo dinheiro que podemos mexer ou não na conta bancária da Igreja, mas se faz justamente pela nossa capacidade de servir. Quanto mais servimos, mais nos assemelhamos a Jesus Cristo e assim maiores somos. E o exemplo, claro, é o próprio Cristo, porque ele mesmo nos diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate em favor de muitos. E do mesmo modo então que Cristo, o Filho do Homem, veio para servir e não para ser servido, nós também deveremos procurar servir a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. E aí sim, então, seremos grandes diante de Deus, diante do reino dos céus. Saibamos viver a humildade, que saibamos viver a caridade, que saibamos viver o serviço assim como hoje nos ensina Jesus Cristo, e tomemos cuidado então, para que os lugares que estamos não se tornem para nós posto da nossa soberba, lugar aonde nós possamos nos achar melhores do que os outros, mas que cada vez mais possamos servir a Deus e aos nossos irmãos e irmãs, e no nosso serviço gratuito, aí sim então possamos conseguir a única grandeza que não nos é tomada, sermos grandes no reino dos céus e não diante dos homens. Oremos. Conservai, Senhor, vossa família na prática das boas obras, e assim como nos confortais agora com vossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.